E os Colossais, antes de sair da Terra, pegaram a localização dos mundos, pelo qual o Alex passou com sua nave, antes de conhecer o Comando Cristal, e saíram para ajudar esses mundos. E Glória foi junto com o Marcos até o mundo do Breno e da Angélica, que o Marcos sabia que era um mundo bem vulnerável. E quando chegaram lá, viram os robôs, e Marcos acabou destruindo todos eles com um cataclismo, e Glória restaurou tudo lá, e Marcos falou com a população daquele mundo, explicando a situação sobre o que eram aqueles robôs, e a população estava com medo lá, e Marcos disse que iria ficar tudo bem, eles já vieram resolver isso, e iriam garantir com que eles não voltassem mais. E quando Marcos acabou de falar, chegou lá o Breno, junto dele, e ele disse que fazia tanto tempo que não o via, e o Marcos perguntou como estavam as coisas, e ele disse que estava muito bem com a Angélica, e apontou para um local onde ela estava sentada grávida, e via um bocado de crianças e até uns jovens por lá. E o Marcos perguntou se por acaso eram todos os filhos deles, e ele disse que não, ainda tem mais uns lá na casa, e Glória com o Marcos ficaram surpresos, e a Glória perguntou se eles nunca ouviram falar em métodos anticoncepcionais, e o Breno disse que provavelmente é uma coisa que só existe no mundo de vocês, e a Glória disse que é um método para evitar engravidar, e o Breno disse que sim, tem isso por aqui, mas que eles preferiram não usar. A Glória ficou surpresa com isso, e o Marcos também, e eles foram lá, cumprimentaram a Angélica, falaram com as crianças e foram embora daquele mundo. E foram até um mundo onde souberam, pelo conhecimento, que estava sob o ataque dos robôs também, e chegaram lá e viram um rapaz que estava lutando e quebrando os robôs, até que no momento eles perceberam que ele acabou acertando o meio de um robô que quebrou, só que algo acabou entrando no braço dele, vermelho, e as veias dele começaram a brilhar vermelho, os olhos também, e ele começou a lutar junto com os robôs, detendo as pessoas que estavam por lá, e o Marcos com a Glória ajudaram lá aquele mundo, o Marcos destruiu todos os robôs, e a Glória restaurou tudo, e até aquele rapaz, e ele disse o que foi que aconteceu, e o Marcos foi lá e colocou uma gravação sobre o que foi que aconteceu naquele mundo, para as pessoas entenderem. Ele viu o futuro sobre o que aconteceria, e disse que já estava tudo bem, e eles tinham que ir, que tinha mais mundo precisando deles, e saíram de lá. E chegaram no mundo dos Cinti Monstros, e Glória com Marcos viram um monte de monstros gigantes, lutando contra vários tipos de robôs, uns gigantes e outros bem maiores, e percebiam lasers voando por várias partes, e raios, e destruição para toda parte. E o Marcos acabou vendo lá um monstro que ele disse que já tinha visto esse tipo, parecia ser o Apocalipse do Superman, e Glória disse que era ele mesmo, e o Félix acabou falando com o Marcos, e disse que ele pegou inspiração do filme, e o Marcos disse que até foi esperto, e o Félix disse que esse monstro é invencível, quanto mais ele é atacado, mais forte ele fica, e de repente perceberam que o monstro acabou sumindo, e o Marcos disse que isso não era bom, e acabou vendo um robô gigante que apareceu lá no lado do planeta, maior do que ele, e perceberam que ele está começando a brilhar os olhos. O Marcos apagou esse robô da realidade e destruiu todos de lá, e Glória restaurou tudo, e os Sentimostros foram lá com ele e perguntaram o que está acontecendo, e o Marcos contou tudo, e disse que já tinha que ir, que não era só no mundo de vocês, tinha mais mundos que estavam acontecendo essas coisas, e partiram de lá. E eles chegaram em um outro mundo, no qual as pessoas estavam lutando contra esses robôs que tinham poderes, e o Marcos acabou chegando lá e viu um rapaz correndo bem rápido e atirando raios. E ele parou e viu o Marcos e perguntou se ele não era o Colossal Marcos. E o Marcos disse que sim. E ele disse que bom, eu sou o super soldado Artus e esses robôs estão dando muito trabalho. E o problema é que ele está começando a sentir uma energia estranha que está começando a enfraquecer o planeta inteiro. E o Marcos disse que sabia que energia era essa. É uma energia de enfraquecimento, é a energia que move esses robôs. E o Marcos destruiu todos esses robôs. E Glória restaurou tudo que eles haviam destruído. E perguntaram o que eles ainda iriam fazer mais. E o Marco disse que ele precisava só espalhar um vídeo agora esclarecendo tudo por todo mundo. E após ele fazer isso, ele disse que agora eles já tinham que encontrar o comando Cristais, já que eles já deram um jeito em uns mundos que eram bem mais sensíveis para esse tipo de coisa. E o Arthur quis ir com eles, e eles levaram o Arthur junto. E o Marcos acabou chegando com a Glória e o Arthur até lá, e viram um Nordet que já estava por lá. E o Nordet disse que ele já havia analisado esse planeta, e roubou para vários cantos, e ele sumiu de lá. E o Marcos disse, ai não. E o Ateis perguntou como assim, ai não. E o Marcos disse que ele sentiu uma grande raiva no Nordeste, e ele acabou usando seus poderes e deu uma ampliada lá na imagem da onde era que o Comando Cristal estava.
Ele estava na frente de monitores gigantes, vendo várias coisas, quando o Nordet apareceu lá e soou o alerta de intruso. E o comando Cristais perguntou lá quem ele era. E o Nordet disse que era amigo do Max e do Alex, duas pessoas que eles devem conhecer muito bem. E eles disseram que lembraram desses caras. E o Nordet disse que ele soube o que eles tentaram fazer. Mandaram aquelas máquinas pra Terra só pra acabar com os amigos dele. E o Marcos perguntou como foi que ele soube disso. E o Comando Cristal disse que eles foram o motivo deles terem perdido o governo dele no planeta. E eles terem que fugir para não serem descobertos e derrotados de vez. Mas agora, que eles têm poder suficiente para acabar com eles e com mundos inteiros, eles vão usar isso para fazer o que eles quiserem. E o Nordet ficou com raiva e partiu para cima do Alexandre. Só que ele o parou com uma mão e acabou dando um soco nele, que ele voou para longe. E o Nordet apareceu de novo lá. E o Nordet disse que não vai deixar ele se safar. E eles se juntaram todos lá, um no lado do outro, e disseram que ele não faz ideia contra quem agora ele está lutando. E eles esticaram os braços para o lado e começou a aparecer vários cristais voando lá ao redor deles. E de repente os cristais foram direto para eles, começaram a brilhar. E eles tiram para cima do Nordet com um golpe só de um soco, que o Nordet voou para longe, quebrando tudo aonde ele ia atingindo. E quando o Nordet se levantou, percebeu que ele foi teletransportado para o espaço, perto de onde o Marcos estava, com a Glória e o Ateix. E quando o Nordet se tocou, o Comando Cristal acabou acertando ele de novo e mandou ele para um local bem longe, no qual ele bateu em um meteoro. E o Marcos com a Glória e o Ateix chegaram lá e atacaram o Marcos com a Glória e mandaram eles para longe. E o Ateix acabou atirando um raio no Comando Cristal e acabaram segurando o raio e soltaram de volta nele. Só que ele ficou protegido dentro da bolha de ar. E o Marco e a Glória voltaram. E o Comando Cristal partiu para cima do Nordet e jogaram ele em um planeta desabitado. E de repente perceberam que eles ficaram gigantes e acabaram puxando um outro planeta desabitado e chocaram com esse um, explodiu tudo. O Marco e a Glória restauraram tudo. E o Nordet ficou gigante, começou a lutar contra os quatro. E o Marcos disse que não imaginava que eles tivessem ficado tão poderosos assim. E o Nordet acabou atraindo uma estrela e acabou jogando contra eles. E eles simplesmente apagaram a estrela. E o Nordet disse como assim? E eles acabaram pegando um planeta inteiro e começaram a comprimir ele. Tanto que de repente começou a ficar tudo escuro. E o Marcos disse que eles estão criando um buraco negro. E de repente o Nordet percebeu que está começando a ser sugado tudo para dentro. E o Nordet se teletransportou de lá e acabou acertando eles por trás. E o Marcos acabou parando todos eles e teletransportou todo mundo para o planeta. E Glória ficou lá e restaurou tudo. E nesse momento o Marcos disse que já estava com o comando cristal no mundo deles. E apareceu os outros colossais por lá, mais o super soldado e o general. E os colossais da Terra ficaram conversando entre eles sobre o que eles fariam com o comando cristal. E o comando cristal disse que eles não poderiam punir no mundo deles. Esse mundo é deles e eles quem ditam as regras aqui. E o Marcos chegou lá com a Glória junto com os outros colossais e disseram que por mais que seja complicado, isso é verdade. Eles têm razão, nós não podemos puni-lo no próprio mundo que eles agora dominam. E um disse que eles poderiam deixá-los então dominar esse mundo, mas só esse mundo mesmo, deixá-los presos aqui como sentença. E todo mundo começou a concordar e falaram sobre o que faria com eles. E eles tinham que tirar todos os robôs dele de todos os mundos que eles mandaram. E eles perguntaram se eles não fizessem isso. E o Robert chegou lá e acabou estendendo a mão para eles e disse que se eles não aceitassem, algo pior ainda seria proposto. Eles começaram a se contorcer de dor e um dos colossais disse que eles não faziam esse tipo de coisa. E o Robert disse que ele não era um colossal e o propósito dele era diferente dos colossais, um pouco. E o Robert parou, e eles disseram que iriam aceitar. E o Robert destruiu todos os métodos de escape de lá daquele mundo deles. E eles acabaram chamando todos os robôs deles de volta. E falaram para eles que eles estavam restringidos a esse mundo. E que também falaram com os universais. E seriam mandados pessoas para cá, que ficariam sob o governo de vocês. Pessoas ruins. E eles disseram que iriam aceitar, pelo menos eles tinham um mundo deles para governar. E todo mundo saiu de lá. E alguns estavam reclamando, disseram que deixaram eles se safar. E uns estavam dizendo que eles não tinham o direito de simplesmente querer impor regras no mundo no qual eles agora são comandantes. Mas pelo menos eles não vão mais incomodar outros mundos. E voltaram para a Terra e relataram tudo o que aconteceu.